nós estamos aqui mais uma vez nos expondo a sua palavra. A sua palavra aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos, por favor, nos conceda, Senhor, espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento. Nós queremos mergulhar nas Escrituras e entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que nada venha roubar de nós a semente que vai ser implantada no nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse ano é o ano da diligência. Vamos falar bem alto. Diligência. De novo, bem bonito. Diligência. E eu creio que esse ano o poder de Deus vai se manifestar em áreas específicas da nossa vida. Você crê nisso? E eu quero trazer uma mensagem para você a respeito disso. Esse é o ano que nós vamos crescer. É o ano que nós vamos deixar de fazer coisas de menino, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino. Mas esse tempo passou. Ou seja, chegou um tempo de amadurecimento, chegou um tempo de crescimento na minha vida e eu abandonei as coisas de menino. Quantos estão prontos para abandonar as coisas de criança aqui? Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando para crescer, igreja. Porque só uma pessoa madura, só uma pessoa que já cresceu espiritualmente consegue ser diligente, aplicado em determinadas áreas da sua vida. Essa não é uma característica de uma criança. Essa é uma característica de um adulto. Então nós precisamos entender que esse é um ano de crescimento. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. E eu quero, com a graça de Deus, de uma forma muito rápida e didática nessa noite, te ajudar a estabelecer alguns princípios que vão ajudar você a cumprir as suas metas de 2026. Vão te ajudar a executar aquilo que Deus te confiou. Quem aqui fez metas? De verdade. Fez metas. Eu fiz metas. Eu escrevi num caderninho. E sabe uma coisa interessante? No panfletinho você vai perceber que as nossas metas, elas precisam ser divididas em 3 áreas da nossa vida. Nós somos um ser tripartido, trino. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, é legal que você estabeleça metas nessas 3 áreas na sua vida. O que eu quero espiritualmente? Quem eu quero me tornar espiritualmente? O que eu quero evoluir emocionalmente, na minha alma? O que eu quero mudar no meu corpo? Vocês estão entendendo? É muito importante, porque quando a gente estabelece isso, esse padrão, a gente glorifica a Deus através de todas as áreas da nossa vida. A verdade é que nós podemos até fazer metas, queridos, mas se a gente não consagrar os nossos caminhos ao Senhor, nós não seremos bem-sucedidos. Porque não existe sucesso sem a presença de Deus. Mel, mas e as pessoas lá fora? Queridos, é ilusão. É ilusão. Porque não adianta nada a gente alcançar, sabe, aquela posição que nós tanto almejamos na nossa vida, se a presença do Senhor não estiver com a gente. Então é bom que você consagre todas as suas metas ao Senhor. E você fala: Senhor, aqui tá as metas que estão no meu coração, mas eu quero viver a sua vontade, porque a tua palavra diz que é o Senhor que sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. Amém? Eu quero pensar com vocês alguns princípios para a gente ser diligente nesse ano de 2026. O primeiro princípio está lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 17. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Tiago, se você estiver anotando essa pregação, anote
esses princípios que eu vou falar aí com você, para você não se esquecer. O primeiro princípio para que a gente seja de fato diligente nesse ano de 2026 está lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mais uma vez, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está assim, gente? Não, tá bom, né? Vocês estão vivos aí, né? Amém, né? Então tá, vocês estão aqui comigo. O primeiro princípio que nós precisamos estabelecer é: a fé bíblica, ela é ativa. Ela sempre é ativa. Ela não é uma fé pacífica, que fica passiva, quer dizer, que fica só esperando as coisas acontecer, sabe? Aquele bordão que eu tenho certeza que você conhece, né? Deixa acontecer naturalmente, sabe? Eu não quero ver você chorar, não vai nessa não, tá? Porque isso aí dá ruim. A fé bíblica, ela é ativa, ela exige de nós uma ação correspondente. E eu tenho uma impressão no meu coração, queridos, que a igreja, às vezes, não sabe diferenciar graça de esforço, fé de obras. Sabe, ela não sabe, parece que existe um choque. Quando você fala assim, graça e esforço, parece que não combina na mesma frase, sabe? Só que nós precisamos, com a graça de Deus, diferenciar essas coisas. Por quê? Tem um teólogo brasileiro que eu gosto muito e ele diz assim: a graça, ela não anula o esforço, ela anula o mérito. Mas ela não anula o esforço, pelo contrário, ela nos capacita a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que na força do nosso próprio braço nós não conseguiríamos. A graça de Deus vem e nos empodera, como Paulo escreve em Tito, dizendo: ela nos educa, ela é o poder de Deus que nos capacita a obedecer, que nos capacita a abrir mão do que precisa abrir. Então a graça, ela não anula o esforço, mas ela anula o mérito, porque você fala assim: não, eu fiz isso, mas não foi na minha própria força, foi porque o Senhor, através da minha vida, fez com que essa situação acontecesse. No final, a glória é do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo vem dele e tudo volta para ele. Só que às vezes nós estamos parados, estagnados, pensando: já que é por fé, eu não tenho que fazer nada, sabe? E aí eu fico esperando as coisas acontecerem na minha vida. E eu até uso aquela famosa frase: se for da vontade de Deus, se Deus quiser, eu faço. Queridos, essa é uma verdade, mas nós precisamos saber quando e como aplicá-la na nossa vida. Tiago mesmo vai nos dizer: vocês fazem planos, nós vamos para tal cidade, nós vamos lá para aquele outro lugar, mas vocês não sabem qual é a vontade do Senhor. Então qual que é o segredo? Procure saber. Procure saber qual é a vontade do Senhor. Você já perguntou para o Senhor o que Ele quer para você nesse novo ano? Senhor, os meus dias são seus. A minha vida é para a tua glória. Não faz sentido viver uma vida se não for para te glorificar. Então, o que o Senhor quer que eu faça nesse ano? Mas a verdade é que nós precisamos sim assumir as nossas responsabilidades e fazer aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. E não só ficar esperando as coisas acontecerem, esperando, sabe, a provisão acontecer de uma maneira sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar no maná? O maná que caía lá no céu, todas as manhãs, no deserto. Eu fui estudar um pouquinho a respeito disso. Você sabia que o maná não era simplesmente uma comida que caía assim, era um sanduíche pronto?
chegou um fast food, né? Você pegava assim e comia. Não. Era sementes, eram grãos, e eles precisavam manusear aquelas sementes. Eles precisavam fazer algo com aquilo que Deus havia colocado na mão deles. Querido, é sempre assim. Deus nos chama para trabalhar assim. Deus nos chama para fazer. Sabe, lá no Jardim do Éden, onde tudo era perfeito, apesar de Deus ter feito tudo e dado ao homem de graça todas aquelas coisas gostosas e aquele lugar de descanso, Deus deu um trabalho para o homem. Falou assim: vai botar nome em tudo, vai ter que pensar. E você acha que o trabalho veio só depois da queda? Não. O trabalho árduo, o trabalho sofrido, aquele trabalho que a gente fala assim, luta, 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 e você fala assim, não está acontecendo nada na minha vida. Esse trabalho veio depois da queda. Mas o trabalho, você acha que Deus fez o mundo perfeito em 7 dias, em 6, e no 7º ele descansou? Você acha que ele não precisou pensar? Não deu trabalho assim? Ele não teve que colocar a mão na massa para fazer o homem? Pensa comigo, gente. Haverá tempos de descanso, haverá tempos de deleite, de desfrute, e todos esses tempos são bíblicos. Mas a verdade é que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Amém? Não podemos. Então a graça de Deus, ela não anula o mérito. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10 comigo. Paulo dizendo, olha o que ele diz: o que eu sou agora, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. Olha, a pessoa que eu sou hoje, vamos aqui combinar. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo, a gente sabe disso, né? Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Mais da metade. Dá pra gente combinar que ele foi um cara relevante, não foi? E ele não era simplesmente um cara relevante. Ele era um cara estudado, relevante. Mas ele vai dizer assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou agora, ele vai dizer antes, no versículo anterior, dos pecadores eu sou o pior. Eu persegui a igreja e agora eu estou aqui pregando para vocês. Mas hoje eu sou essa pessoa porque a graça de Deus foi derramada sobre a minha vida. E ele falou assim, o que não foi inútil, ou seja, o poder, a graça que Deus derramou sobre a minha vida, a graça que Deus manifestou na minha vida, não foi à toa. Não foi para eu ficar parado. Pelo contrário, ele vai dizer assim, trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. Deus derramou a graça dele sobre a minha vida para que eu pudesse trabalhar mais do que qualquer outro que está aqui. Olha, ele que está dizendo, eu trabalhei mais do que qualquer outro. E aí ele continua dizendo, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela nos empodera. A graça de Deus não nos deixa preguiçosos. Se a graça está te deixando preguiçoso, você está entendendo tudo errado. A fé, ela é ativa. E ter uma fé ativa, gente, não significa que você vai entender todas as direções de Deus, mas que você vai obedecer mesmo sem entender. Amém? Você vai fazer mesmo que você não entenda. Mesmo que as coisas ainda estejam meio ocultas assim para você, os mistérios do Senhor, você vai obedecer, porque a fé, ela é obediência em movimento.
Obediência em movimento. Amém? Quero que você pense comigo num exemplo. Vou exemplificar aqui de uma forma muito simples. Vocês não fiquem bravos comigo, tá? Por favor. Quem quer emagrecer? Não precisa levantar a mão, não. Quem quer emagrecer em 2026? Quem quer colocar o shape nesse ano? Eu tô vendo o Pedrão e a Renata ali. Falei, quando eu crescer não, esse ano, eu quero ser assim. Mas eles são atletas, Mel. Tô nem aí, eu quero ser assim. Vou tomar jungle, vou tomar super coffee. Gente, eu tô falando sério. Às vezes a sua meta para esse ano é emagrecer. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, é para minha saúde, tá entendendo? Eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu preciso cuidar do templo, do Espírito Santo, aleluia. Se esse é o seu desejo, você precisa fazer alguma coisa com isso, não precisa? Porque se você ficar parado lá, sentado na sua casa, no seu sofá, você não vai emagrecer, querido. Talvez você pode até emagrecer assim, você parar de comer num déficit calórico pesadão, mas você vai perder todos os nutrientes do seu corpo, perder sua massa magra, não vai ficar saudável, não vai dar conta de levantar da cama sem sentir uma tonteira. Mas se você quiser passar por um processo de forma saudável, você vai precisar mudar os seus hábitos. Não tem atalho. Vai precisar fazer uma atividade física. Mas eu não gosto. Mas é a vida adulta, né? Aí não tenho muito o que fazer, tem que fazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Todos nós temos metas para esse ano. Mas se você quiser alcançá-las, você vai precisar ter uma ação correspondente. Você vai precisar fazer alguma coisa. Amém? Isso parece muito bobo, parece simples, mas gente, eu converso com uma amiga e eu falo assim, nossa amiga, eu só não tomo uma canetinha porque eu não tenho coragem. Porque se eu tivesse dinheiro eu tomava. Aí eu falo, não, às vezes não é nem dinheiro nem coragem, tá entendendo? É que às vezes a gente quer fugir do caminho que é mais difícil. E eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nisso, não. Ele já tá me olhando lá atrás, assim. Fala. Eu não vou falar isso, não. Vou deixar para os profissionais da saúde falar. Mas a verdade, queridos, é que nós sempre buscamos os caminhos que são mais fáceis. Mas ser diligente é você fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando você não quer fazer. Mesmo quando você não quer fazer, você vai lá e faz atividade física. Mesmo quando você não quer orar, você vai lá e ora. Mesmo quando você não quer ler a Bíblia, você vai lá e lê a Bíblia. Às vezes a sua meta é igual a minha para esse ano. Deus, eu quero mais intimidade. Eu quero mais do Senhor. Queridos, se eu não me consagrar mais, eu não vou ter mais de Deus, nem você. Eu vou precisar jejuar mais. Eu vou precisar ler mais a palavra. Eu vou precisar orar mais. Mas, isso é esforço, queridos. Acorda. É esforço, sim. Mas se eu faço isso é porque a graça de Deus me capacita a fazer. Se não fosse, não teria jeito. O segundo princípio é: calcule as despesas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14.
verso... Eu tô lendo na versão NVI. Minha Bíblia é nova, gente, que linda. Todo ano é bom começar, assim, eu gosto, né? Não, mas não foi bem por isso, não. Foi porque eu doei a minha. Foi porque eu dei a minha para uma pessoa muito querida e eu fiquei sem Bíblia, né? Mas é bom a gente começar o ano com uma Bíblia nova que instiga a gente a ler, sabe? Tipo, vou falar, agora, essa aqui, minha Bíblia. Gente, aqui tem nada riscado. Ai, meu Deus! Dá até dó de riscar, mas eu risco, eu amo. Lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 26, Jesus está dizendo assim: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, gente, não foi eu que estou falando, não é eu, tá bom? É Jesus que está falando isso, tá? E aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Olha o que ele diz no verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é um dos discursos mais duros de Jesus. Porque você fala assim: meu Deus, deu ruim. Aquele que ama mais seu pai, a sua mãe, seu esposo, sua tia, sua avó, seu cachorro, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é um discurso duro de Jesus e eu já ministrei ele para os jovens no sentido literal. Jesus está dizendo: olha, existe um preço para ser meu discípulo. Existe um preço para você vir após mim. Você precisa carregar a sua cruz. Você precisa fazer renúncias. Jesus não está dizendo que nós não devemos amar os nossos pais, os nossos cônjuges e tudo mais. Jesus está dizendo: eu preciso ocupar um lugar de primazia no seu coração. Eu preciso ser o centro. Você precisa me amar mais. Não está dizendo que você não pode amar os outros. Não, você pode amar os outros e pode amar muito, desde que você me ame mais. Desde que nenhum dos seus outros relacionamentos interfira na sua obediência à minha direção para a sua vida. É isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo: existe um preço para ser meu discípulo. E às vezes nós fugimos dessas realidades, sabe, gente? Nós tentamos deixar o evangelho mais bonitinho e tal, aquela coisa assim. Mas essa ainda continua sendo a verdade do evangelho. E Jesus, ele vai nos ensinar um princípio muito interessante aqui. Ele vai dizer pra gente assim: calcule as despesas. Vira pro seu irmão e fala com ele: já calculou as despesas? Já calculou as despesas da sua meta de 2026? Jesus está dizendo assim: um homem, ele tem um objetivo de construir uma torre. Isso pode se aplicar a qualquer coisa na nossa vida. A sua meta tem um objetivo de emagrecer, tem um objetivo de aumentar as finanças, tem um objetivo de sei lá, qualquer que seja o seu objetivo, de concluir um curso. Esse homem que tem o objetivo de construir algo, construir uma torre, ele precisa se assentar e calcular as despesas daquela construção. Ele precisa se assentar e falar assim: olha,
eu preciso desse material, porque se eu não tiver isso, eu não vou conseguir chegar ao final com êxito. E aí Jesus está dizendo para nós: você tem alguma meta? Você tem algum objetivo? Senta e calcula as despesas. Calcula as despesas. Eu estou dando esse exemplo aqui porque é o mais fácil a gente entender, mas seu objetivo é emagrecer, ser mais saudável, calcula as despesas, querido. Quais vão ser as despesas? Vou ter que abrir mão da comida processada, vou ter que comer mais verdura, mais frutas, vou ter que abrir mão do sedentarismo. Calculou as despesas? Tem que calcular as despesas, porque senão você vai ser envergonhado. Quem não calcula as despesas é envergonhado. Nós temos a tendência de fugir do processo, queridos. Essa é uma característica da nossa geração, infelizmente. Nós fugimos do processo, mas nós queremos a promessa. Só que deixa eu te dizer uma coisa, é no processo que Deus molda o nosso caráter. É durante o processo que Deus trabalha em nós. É durante o processo que nós somos aperfeiçoados. Então não tem como, nós não vamos alcançar a promessa de Deus se o nosso coração ainda não tem estrutura para receber. Por isso nós precisamos parar de fugir dos processos e abraçar os processos difíceis da nossa vida e encarar eles como Deus está me moldando, Deus está trabalhando em mim, Deus está me aperfeiçoando a imagem do seu Filho. Calcule as despesas. Se planeje. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 21, no verso 5. Eu quero ler esse texto na versão NVT, nova versão transformadora traduzida, se eu não me engano. NVT. Se planeje. E eu já estou terminando. É como se Jesus estivesse dizendo: sem planejamento você vai ser envergonhado. Olha o que diz em Provérbios 21, no verso 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Eu gostei dessa versão, apesar de que a maioria das versões usa a palavra diligente, né? Aquele que é diligente, tem alguma versão aqui que diz isso? Na Bíblia? Tem? Não é? Aquele que é diligente, ele será bem sucedido, ele vai prosperar, ele vai enriquecer. Quantos querem prosperar aqui nesse ano de 2026? Aí você fala: ai, meu, prosperar. Não, gente, não é teologia da prosperidade, não. Tá? A gente não está falando de prosperidade. Pode ser financeira? Ok, amém. Se o Senhor quiser, eis-me aqui. Mas eu não estou falando desse tipo de prosperidade. Eu estou falando de ser próspero em todas as áreas da sua vida. Ser bem sucedido, ter êxito. Sabe? E aí, Salomão está dizendo aqui para nós: aquela pessoa que planeja. Porque a característica do diligente é essa, ele planeja. Ele senta para calcular as despesas. Ele faz uma listinha das metas, mas junto com as listinhas das metas tá aqui, ó: para eu alcançar isso, eu vou precisar disso, disso, disso. Porque senão as metas ficam lá e você fica lá, tipo, por osmose, achando que vai acontecer. O diligente planeja. E aqui Salomão está dizendo para nós: quem planeja e trabalha e executa, esse vai ser próspero. Mas aquela pessoa que busca atalhos, sabe, a pessoa que não planeja. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sou a pessoa que planeja. Eu me casei com uma pessoa que planeja. Mas eu estou aprendendo a planejar. Quem aqui gosta de planejar as coisas? Não, de verdade, gosta de planejar. Aí numa viagem, aí você tem tipo assim, tudo, seu roteiro certinho. Gente, quando eu tô com o Davi, eu não penso. Eu não penso. Sabe o que é não pensar quando você tá com uma pessoa? Se ele... Tô brincando, tá? É sério. Mas assim,
Eu vou atravessando a rua aqui, ó. Ele que me segura. Eu falo assim, cadê? Nossa, eu falo, meu Deus, meu telefone, minha carteira. Ele, toma. Eu, esse homem é bom. Gente, eu desligo assim, ó, de verdade, quando eu tô com ele, num nível. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vim de uma família que é assim, a gente vai viajar esse ano? Não sei. Passa 5 dias. Faz sua mala, que a gente vai lá pra Olímpia. E vai. E, gente, do nada. Calma. Agora, a família dele, não. A família dele é assim. O pai dele tá assim. Ano passado, o pai dele tava. Gente, qual que é a data da nossa viagem de 2026? Eu falei, gente, que diferença. É muito diferente. É muito diferente. Mas eu aprendi que faz bem planejar. Faz bem planejar sim. Sabe? Eu falo que o Davi, ele aprendeu a lidar com imprevistos comigo. Porque uma pessoa que planeja muito, você vai perceber, né? Quando chega um imprevisto, ela fica meio desesperada, assim, né? Tipo, meu Deus, e agora? Né? Isso fugiu do meu planejamento, né? Mas a gente vai se acertando e tudo mais. E eu confesso para vocês que a palavra de Deus não nos ensina a viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela nos ensina a planejar. Então eu estou tentando, sabe, planejar. Estabelecer algumas metas e calcular as despesas. E dizer, Senhor, antes de você estabelecer as suas metas e calcular as despesas, faça isso, Senhor. O que é para eu escrever nesse papel aqui? O que é para... Quais são as minhas metas e o que eu preciso calcular? Quais despesas eu preciso calcular esse ano? Vocês estão comigo aqui, gente? Quem está pronto para fazer diferente? Nós precisamos planejar. Então planeje. Consulte ao Espírito Santo e escreva no papel a visão que Ele te dá. Eu li uma frase que dizia assim: se você não consegue visualizar o destino, você jamais terá a resistência necessária para suportar a jornada. Quem não tem uma visão do futuro, não tem resistência para suportar no dia mau. Quem não tem um senso de propósito muito afiado, eu nasci para isso, esse é o meu objetivo, no meio do caminho essa pessoa desanima. Ela desiste. Quando surge a primeira dificuldade, ela fala, quer saber? Tô nem aí. Por isso, o terceiro princípio para a gente finalizar é: não seja guiado pelas suas emoções. Amém? Não seja guiado pelas suas emoções. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Queridos, as nossas emoções, elas não são guias confiáveis. Não são. Elas oscilam. Tem dia que você está querendo muito Deus, tem dia que você não quer orar. Entendeu? Tem dia que você vai falar assim, eu vou ler a Bíblia toda agora. Tem dia que você enfurna lá no Facebook, no TikTok, no Instagram, e aí você fica, tá. E fala assim, não fiz nada de produtivo hoje. Meu Deus. Gente, as nossas emoções, elas oscilam, elas não são guias confiáveis. Nós não somos guiados pelas nossas emoções. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, verso 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vai ter dia que você não vai querer ler a Bíblia. Vai ter dia que você não vai querer orar.
Mas o apóstolo Paulo já nos ensinou: eu esmurro a minha carne, eu reduzo ela à escravidão, porque quem manda aqui não é ela, é o Espírito. Por isso que Jesus vai falar para os discípulos lá no jardim de Getsêmani, né? Jesus confia os discípulos uma missão. Olha, eu fico imaginando, Jesus, é o dia mais triste da minha vida. Eu preciso que vocês fiquem acordados, que vocês vigiem, que vocês orem comigo. Aí os discípulos, um soninho, né? Cochilinho. Vou dar uma dormidinha. Aí dorme os 3, se não fosse pelo menos um, mas os 3. Jesus chama um, fala assim, não, se um dormir tem outro, mas eu dormir tem outro, tem 3. Não, dorme os 3, dorme. Sabe, aí Jesus vai falar assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, ele deseja as coisas de Deus, querido. Sempre vai desejar as coisas de Deus. Nosso espírito sempre vai querer mais de Deus, mas a nossa carne, ela sempre vai militar contra o nosso espírito. E nós vamos precisar nos disciplinar e falar assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Tem que orar? Tem que ler a Bíblia? Ou isso é função só do pastor? Gente? Não, se for, então vocês podem acabar com tudo, pode mandar fechar. Não, pelo amor de Deus, isso é de todo cristão. Orar, ler a Bíblia, buscar Deus. É para todo mundo, mas tem dia que a gente não quer. E diligência, escute isso para a gente finalizar. Diligência não é sobre fazer perfeito todos os dias. Não é sobre fazer com perfeição todos os dias. Porque tem dia que você vai falar assim, que é isso? Esse secreto aqui foi melhor que um culto. De tão avivado que eu fiquei, mas tem dia que você vai falar assim, Jesus, tudo vai tirar sua concentração. O mosquito, o pernilongo que passa, ele tira sua concentração. Eu falei para o Davi hoje, eu estava preparando a mensagem. Eu sentei, gente, sem brincadeira, eu sentei umas 4 vezes para preparar a mensagem. Eu levantei, eu tirei o aspirador do lugar. Aí eu deixei lá, falei, daqui a pouco eu aspiro. Voltei para preparar. Aí eu fui, tem que picar o melão. Fui picar o melão. Aí eu voltei para preparar. Jesus amado, parece que tem dia que é noite, né? Que não funciona. Mas a verdade é que nós precisamos fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a gente não quiser fazer. Porque quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas o tempo da maturidade chegou. E eu deixei de fazer as coisas de menino. E menino é guiado pelas emoções. Mas adulto, maduro, vive pela fé. E fé é obediência. Obediência. Então eu faço mesmo quando eu não quero. E não é sobre fazer perfeito. É sobre fazer um pouquinho. Um pouquinho. Todos os dias. Um pouquinho. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero orar com você. Feche seus olhos. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma análise de onde você está. Qual área você precisa aplicar o que foi falado aqui nessa noite? Será no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa? Será na criação dos seus filhos? Será que é na sua vida profissional? No seu trabalho? Não, Mel, eu preciso buscar mais Deus, eu preciso de
mais intimidade com Deus. Eu não sei quais são as suas metas, mas eu quero te convidar nessa noite a dizer: Senhor, me capacita, me reveste de poder, me revista de poder, derrama a tua unção sobre a minha vida. Eu não posso fazer isso sem o Senhor. Não há mérito nenhum em mim, Deus. Com a força do meu próprio braço eu não consigo. Eu sou tão limitado, mas eu sei que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, Senhor, vem sobre mim. Me ajuda a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as minhas emoções estiverem à flor da pele, mesmo quando eu não quiser, mesmo quando eu não me sentir confortável. Senhor, me tira da minha zona de conforto, me faça crescer, me faça amadurecer. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor nessa noite? Me faça crescer, Senhor. Diga para Ele: Senhor, o meu ano de 2026 é seu. Eu tenho sonhos, eu tenho metas e projetos, mas o Senhor, todas as minhas metas e os meus sonhos e os meus projetos estão escritos a lápis. Se o Senhor quiser apagar, pode apagar. Pode apagar, pode mudar o roteiro. Se precisar mudar o roteiro, o Senhor muda. Se precisar mudar a rota, o Senhor muda. Se precisar mudar a direção, o Senhor muda. Mas eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu não quero negociar princípios. Oh, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda nessa noite a sermos diligentes, Deus. Queremos ser zelosos, queremos ser persistentes, queremos prevalecer no dia mau, no dia da dificuldade. Ainda assim nós queremos ser encontrados fiéis, como servos fiéis que multiplicam os talentos que o Senhor confiou. É assim que nós queremos ser achados, Deus. Queremos ser fiéis no pouco, nós queremos ser fiéis nas pequenas atitudes do nosso dia, Senhor, para que quando chegar a hora de ser colocado sobre o muito, nós não seremos envergonhados. Nós vamos glorificar o seu nome, nós vamos exaltar o Senhor, nós não vamos roubar do Senhor a glória, nós não vamos roubar do Senhor o mérito. Senhor, Pai, Tu conhece cada coração que está aqui, cada desejo íntimo e profundo, o Senhor conhece. Eu oro para que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa revestir a sua igreja de capacitação agora, de poder, dunamis, poder que vem do alto, poder para obedecer, poder para renunciar, poder para avançar. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção de persistência. Eu quero repreender em nome de Jesus todo desânimo, toda sonolência, toda preguiça. Eu repreendo agora no nome de Jesus tudo que está minando, drenando a sua energia. Agora em nome de Jesus, saia. Eu quero declarar sobre a sua vida capacitação. Ele é o Deus que chama e Ele é o Deus que
capacita, Ele nos dá força, mesmo quando nós não nos encontramos nessa situação. Receba agora do Senhor a força que você precisa para executar aquilo que só você pode fazer, porque o Senhor confiou em você, o Senhor chamou você, o Senhor escreveu a sua história, o Senhor escreveu os seus dias e Ele confiou a você responsabilidades que devem ser feitas por você. Agora eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida capacitação. Todo desencorajamento agora cai por terra em nome de Jesus. Todo sentimento de eu não consigo, eu não posso, cai por terra agora em nome de Jesus. Todo sentimento de isso é grande demais para mim. Oh, o Senhor está te dando sonhos nessa noite que são grandes demais mesmo. Receba, Ele está te dando coisas que são grandes e o Senhor está dizendo: acredite, acredite, planeje, calcule as despesas, mas confie no meu poder. Eu te chamei para coisas grandes, sim. Receba em nome de Jesus as estratégias que você precisa, estratégias do céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora em nome de Jesus. O Senhor está me dando palavras agora de conhecimento e eu estou liberando sobre a sua vida estratégias do céu. O Senhor vai te dar coisas que são inusitadas. Ele vai te dar caminhos que não são caminhos convencionais para você fazer aquilo que você precisa fazer. E você vai precisar obedecer mesmo sem entender. Mesmo sem entender, Ele vai te dar caminhos que não são convencionais. Às vezes, a direção, às vezes a sua meta, o seu objetivo é muito simples, mas os caminhos que o Senhor vai te dar não são caminhos convencionais, são caminhos diferentes e você vai precisar obedecer ao Senhor. Porque você vai sentir muita vontade de tomar atalhos e dizer: eu preciso fazer o que os outros estão fazendo. O Senhor está dizendo: não, eu estou te dando coisas novas, eu estou te dando coisas originais. Confia no processo, confia no processo. Receba isso, igreja, em nome de Jesus. Eu não sei para quem foi isso, mas se você crê, você pode receber. Se você crê, você pode receber. Você pode pegar, que é seu. Pai, nós te agradecemos por mais um culto. Nós te agradecemos por nos ensinar tanto, Pai, por nos impulsionar a sermos a nossa melhor versão. Nós queremos, sim, Deus, ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Trabalha em nós, Pai, trabalha no nosso caráter, nos ajuda a perseverar. Nós te entregamos e confiamos o nosso ano.